entrei no HC. Sofrência. R1, né? R1 é aquele negócio gostoso, ainda mais assim... R1 não é uma vitória, é um compromisso. Exatamente. Não sei até que ponto eu posso estender aqui, mas assim, em alguns hospitais de escola você faz muito papel na R1 e opera pouco. Né? E assim, o HC, tanto que eles falam que assim, é bem clínica cirúrgica, né? Então, esse é um nome bonito para isso. Para administrativo, quase. Exatamente. Secretariado. É residência em residência. Então você é o residente do TASI lá, você é o residente que faz a funça toda. Mas foi legal, porque assim, o segundo estágio que eu passei foi a vascular, que era um dos 3. Então você já foi com o radar ligado. E foi logo, né? Isso foi legal. Você tava ali em dúvida, já foi... Já foi logo, já excluí de cara. Foi bem assim, entendeu? Mas por quê? Assim, pra começar que a vascular é o pior estágio que tem lá. Mas... puxado, você disse. De puxado, mas não foi por isso. Porque a vida do vascular depois não é, né? O estágio da residência não reflete a vida do vascular depois. Mas foi a vivência. Né? Então a vivência, na hora que eu entrei lá, falei, bom, beleza, a cirurgia que mais tem lá, infelizmente, era amputação, porque você tem um colapso do sistema, né, do SUS, os pacientes acabam chegando tarde e tal, e não conseguem, né, revascularizar. Você tem as cirurgias de revascularização, que são uma exceção, e você tem as aorta, que era o negócio de ouro, né? A parte arterial era de ouro dos vasculares, mas se você conversava com todo mundo, com os residentes, eles não estavam querendo fazer aquela lá, eles estavam querendo fazer endovascular, que é o que gira na rotina e tal, porque a aorta, como é um negócio raro e muito difícil, ele está na mão dos chefes, ele está na mão de pouca gente. Então, ou você fica muito, né, assim, na saia do chefe até você chegar lá, ou você quer tocar a tua carreira sozinho, vai para uma coisa de intervenção e tal. E foi muito conversando com os residentes, né? Então, que é a vivência que todo mundo tem na hora que você está na residência, né? Você vai conversando, vai tentando entender e tal. E falei, putz, não é isso que eu quero. Porque o que acabava acontecendo naquela época, não sei como está hoje em dia, mas assim, ou varizes, ou ultrassom, ou intervenção. Aí eu falei, não quero nenhuma dessas 3 coisas. Então, um dos encantos saíram. Aí, beleza, eu segui, né? Depois teve a parte da pediátrica, que na hora que eu cheguei na cirurgia pediátrica, né, meu olho encantou. Putz, era o universo que eu gosto, sabe? Muita gente, né, vai olhar, vai ver aqui e vai achar que eu tô romantizando, né? Porque aquele negócio de internação de pediátrica é triste, as crianças morrem, as crianças sofrem e tal. Mas é gostoso, você passar visita, brinca um pouquinho na visita, é uma coisa que eu gosto particularmente. A parte até do consultório, a parte não cirúrgica, você diz. O contato com o paciente pediátrico. Exatamente, contato com o paciente pediátrico. Mas a cirurgia pediátrica é a barriga da criança. Então a gente voltou àquele problema anterior. Era o apêndice. Aí que eu saquei, falei, caraca, a cirurgia pediátrica é a barriga da criança. Então eu cheguei, né, naquela mesma situação. É claro que existem outras coisas, a cirurgia pediátrica, ela é cabeça e pescoço da criança, ela é pneu da criança, mas volta aquela história, né, a rotina e tal, você começa a entender. Então aí caiu um pouquinho, né, do romantismo, aí eu falei, bom, beleza, acho que eu fiquei com a plástica, que era o que eu tinha influência em casa, não tinha passado na plástica, era um dos últimos estágios. Mas você já conhecia também por conta do seu pai, imagino, você já tinha ido operar com ele? Já, inclusive eu ia naquela época já. Eu comecei a ir já, é claro que você não tem muito tempo, mas pegava umas férias, encaixava. Eu ia lá no... Ia no centro cirúrgico acompanhar. Ia lá no centro cirúrgico, via cirurgia. Então eu sacava, né? Tem até uma foto bem legal que a instrumentadora dele ficava toda animada e me dava tipo um farabefe, assim, que é assim, uma coisa que não usa muito, assim, sabe? Eu tirei a foto do farabefe pra cima. Aquela foto tosca que hoje em dia se faz o menor sentido. Segurando aí. Obrigado. E aí já ia, mas interessante que a plástica foi um dos últimos estágios do R2. E eu passei na plástica depois de fazer o X. Caraca. Só que aí você fala, bom, beleza, como é que você teve certeza? A certeza foi, claro que na vivência, né? Mas teve um fato que eu achei que foi bem marcante. Quando eu tava passando estágio de barriga, e aí eu peguei um paciente em conjunto com a plástica. E aí eu vi que eu tava pirando na reconstrução que eles fizeram da esofagectomia. Então eu tinha que cuidar daquele paciente e tal, só que aí tinha a evolução da plástica. Eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, que legal, calma aí, eles pegaram um pedaço de pele e transformaram no esôfago, coisa louca, deixa eu entender como é que é isso e tal. E aí que eu falei, putz, eu acho que eu tô entendendo o que eu quero. Nossa, isso é sensacional. E é uma história que se repete de outros convidados que a gente já entrevistou, que eles contam assim, eu me peguei pirando na parada, eu me peguei de olho brilhando, vendo aquele assunto, e eu me toquei que eu tava totalmente interessado naquilo.
Só que você só tem esse tipo insight que todo mundo tem quando você tem vivência. Que aí eu volto nessa mesma história. E por que é legal comentar isso? A gente escuta muita gente falar, geração mais nova, não sei o quê, as realidades, né, mudaram e tal. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter é aquele negócio de ficar no hospital até tarde, de buscar cirurgia. Então, aí eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Eu conto um pouquinho de quando eu fiquei insistente lá. HC. Insistente? Insistente. O HC fala insistente. Quando você se forma e fica lá um tempo. Mas aí depois eu conto, se não vou arborizar agora. Bom, aí eu vi que eu tava pirando naquela reconstrução de esôfago e fala, cara, que negócio legal, e aí fez sentido, aí eu comecei, é claro, estudar mais na plástica, né, até pra prova de residência, e fui falando, pô, tem muita área legal aqui, e beleza, e entrei. E eu não tive dúvida, eu entrei e fiquei feliz logo de cara, falei, não, putz, isso daqui é animal, cara, reconstrução, mas eu já tinha uma raiz muito forte de reconstrução. Vivia com meu pai estética, né? No R3 eu consegui já entrar um pouco mais frequente com ele. Então eu via cirurgia estética, achava interessante, mas a reconstrução era o que me pegava. E na hora que eu entrei na plástica, eu falei, cara, eu quero virar assistente desse lugar. Quero viver essa loucura que é aqui o HC, de você ter umas reconstruções muito loucas, retalho microcirúrgico, que é o namoro. Toda especialidade tem um namoro, né? Não sei se vocês têm na de vocês, né? Mas a cirúrgica sempre tem. Sempre tem aquela técnica que todo mundo quer fazer. E quando o R3 entra, é o retalho microcirúrgico. Cara, vou tirar uma pele da coxa e transformar ela em esôfago. Vou transformar ela em, sei lá, calota craniana. Você fala, meu, um negócio muito louco. Depois você vai entendendo como é que era. Não é bem assim. Mas é legal, todo mundo tem essa área. E aí na plástica eu fui caminhando. Tem plástica pediátrica. E aí na hora que eu passei na plástica pediátrica, eu falei, opa, calma aí. Agora eu acho que as coisas começaram a encaixar um pouco mais. Cara, mas sabe que até você falar, óbvio que hoje, olhando para isso e tal, realmente parece que, né, entendendo como a medicina pode se subespecializar, que exista subespecialização da plástica para todas as grandes áreas e tal, né, que nem a estética, o cara que faz mais mama, o cara que faz mais glúteo, que deve ser possível você se tornar a referência nisso tudo. Mas não imaginava que tinha, por exemplo, um fellow, realmente uma sub em pediátrica plástica, assim. E assim, tem muito. Fora do Brasil é muito forte. Caramba. Aqui no Brasil é um pouco mais complexo, porque a pediátrica, ela tá meio debaixo do guarda-chuva da crânio maxilofacial. Então, para resumir bem rápido, assim, quem trata os ossos da face é o crânio maxilofacial, cirurgião plástico, otorrino, até cabeça e pescoço, ou bucomaxilofacial, que é dentista com especialização nisso. Tem algumas áreas que um faz, o outro não faz, sabe? Então, tipo, parte mais dentária acaba caindo mais pro buco, parte mais de partes moles acaba indo mais pro crânio, tá? E a grande intersecção é, por exemplo, ortognática, sabe? Que os dois fazem. Resumindo, e fratura de face. Resumindo, que inclusive no HC é dividido até. O plástico faz fratura de face? O sobreaviso da fratura de face é metade da semana plástica, metade da semana a buco. Caraca. Sabe? Então, essa parte. E aí a pediátrica no HC separou, por várias histórias longas aí, mas no HC separou entre a parte de osso e partes moles. E partes moles ficou com a pediátrica. E aí, essa parte de partes moles da crânio também pegou um monte de outras coisas da pediátrica, como, por exemplo, nevo congênito, a criança que nasce com aqueles nevos gigantes. Pegou neurofibromatose, ou lipomas, sabe? Tipo, todas as coisas que acontecem na criança. Que a criança se acaba meio... A parte cirúrgica, você divide no que o pediátrico faz, que são meio que a parte interna, né? Tá. A grosso modo, tá? De uma forma bem... a parte do sistema de otorrino vai com o otorrino, certo? E o plástico meio que cobre todo o resto. Assim, de uma forma bem grosseira, tá? Cabeça e pescoço entra um pouco na história, né? Mas acaba sendo basicamente... Loucura, né? Nossa, você tá explicando... Não, é um mundo totalmente à parte. É difícil, então, por exemplo, você sabe, tem até um negócio, só um paralelo aqui, quando a criança tem um câncer de partes moles, é um grande problema quem pega. Porque se ele é abdominal, beleza, tá com o cirurgião pediátrico. Mas, por exemplo, o rabdomiosarcoma, sabe? É do cirurgião pediátrico, o cirurgião oncológico pega, mas aí joga pra plástica também, sabe? Fica uma confusão, inclusive até no hospital escola, tinha muito problema com isso, de um querendo jogar pro outro e tal, não sabia muito bem o que é. Então é interessante, talvez no futuro vai ter uma área de cirurgia oncológica pediátrica. Entendi.
que tem uma parte da ortopedia. Exato. Sim, Isso que eu ia falar, exato. o ortopedista entra nessa. Tem exatamente, tem uma parte da ortopedia, mas tem umas áreas que a ortopedia não pega. Se não pegar no osso. Se não pegar no é tipo isso. Se pegar só na pele, velho. Tem problema de osso? Não, então não é meu, é tipo isso. E aí eu passei no R4 na pediátrica e já deu um estalo. Falou, pô, legal, gostei disso aqui, né? Tava aberto pro resto ainda, né? Mas gostei disso aqui, e aí tanto que eu comecei a fazer trabalho científico no R4, na pediátrica. Já comecei a desenvolver, já comecei a me aproximar do chefe do grupo. E fui indo, e aí chega no final da R5, que é a hora que que isso é interessante nosso, né? Você tem o vestibular para entrar em medicina, depois você tem o vestibular para entrar na residência médica, depois você tem o vestibular para entrar no fellow, que é um pouco mais de teve a sub, né? A plástica e depois o fellow. Pulei uma. Então são 4 e o fellow é aquele que é por indicação e tal, que na verdade todos aqueles residentes, eles se separam, isso em alguns lugares, né? Quem quer o quê aí, né? Mas está virando, na verdade, bem comum na plástica, né? Você se forma como cirurgião plástico geral, mas a demanda da sociedade, principalmente de São Paulo, requer uma sub. Então ele vai fazer um fellow de mama, um fellow de rino, de reconstrução de mama e por aí vai, tá? Então todo mundo está buscando fazer uma sub. E aí no HC eu ficava entre preceptoria, que é você meio que fazer de tudo, e aí você vai focar bastante naquele retalho micro, que era o namoro que tinha, ou a pediátrica. Só que aí foi o primeiro momento que eu comecei a olhar a carreira mais. Eu falei assim, bom, calma lá, o que eu quero fazer depois?